Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma excelente manhã de segunda-feira para todos nós. Estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Estes minutinhos que todos nós nos dedicamos a estar aqui, com o nosso coração aberto a Jesus, com o nosso pensamento elevado até a Deus nosso Pai e juntos, como uma grande família, nos unimos para refletir uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, unindo com um trecho da obra 50 anos depois. Aliás, meus irmãos, já estou aqui com a minha obra sempre ao meu lado, aqui nos momentos de reflexões, e eu convido a todos que também estiverem aí com a sua obra para estarem com ela ao lado, aberta no capítulo 3 da segunda parte do livro. Meus amados irmãos, hoje, antes de iniciarmos aqui o nosso momento de reflexão e darmos continuidade na história, porque todos nós estamos aí na expectativa, desejando saber quem é o homem que Célia reconheceu a voz dele ali na estrada. Mas antes da gente descobrir isso juntos, vamos iniciar a nossa segunda-feira, vamos iniciar a nossa manhã, a nossa semana, pedindo que Jesus abençoe o nosso lar, rogando humildemente que o Cristo, nesta data de hoje, que muitos irmãos se reúnem com a família, vamos pedir que Jesus ele esteja presente em cada encontro familiar, abençoando e pacificando, e que Jesus esteja vivo em nosso coração todos os dias, que o Cristo esteja vivo em nossa alma todos os dias, meus irmãos, que Ele possa nos inspirar a seguir um caminho melhor, que Jesus possa nos proteger, possa nos guiar em cada passo nosso. Seguremos nas mãos do Cristo e jamais andaremos em trevas. Mas vamos pedir também, meus irmãos, a Jesus, que Ele ampare não apenas o nosso lar, a nossa família, mas que Ele ampare a todos os lares da terra. Que Jesus abençoe a todos aqueles irmãos que hoje não podem estar dentro de casa, pois estão em um leito de hospital. Pensemos que muitos de nós, neste momento, está com plena saúde dentro da própria casa. Mas muitos irmãos não podem, no dia de hoje, estar em casa, pois estão em um leito de hospital. Que Jesus conceda muita força para esses irmãos, amparo. Que Jesus conceda a luz da fé que reergue a todos esses irmãos, para que o desespero, o medo e a revolta não tome conta do coração deles, mas que somente de fé na vida eterna, essas almas que se encontram enfermas no hospital possam ser preenchidas. Que Jesus esteja também com esses irmãos que hoje estão em um leito de hospital, mas que Jesus também esteja abençoando hoje a todas as crianças da terra, crianças que marcam para nós o futuro do nosso mundo. São novos espíritos que estão adentrando aqui na terra. Que Jesus abençoe a todas essas crianças. Que Jesus abençoe a todos os pais, concedendo força e amparo para o dever e compromisso que irão cumprir com esses espíritos que estão chegando na terra. Mas também roguemos a Jesus, não só para os que estão chegando e serão o futuro daqui para frente da nossa humanidade terrena, mas também roguemos
a Jesus a consolação e a esperança para os que estão partindo, para aqueles que já cumpriram o seu dever e o seu compromisso na terra e estão retornando para a pátria espiritual. Que Jesus ampare esses irmãos e também dê muita força para os que ficam com saudade e muitas vezes a dor da saudade. Que Jesus conceda muita força, que Jesus ampare a todos os lares e a todos os irmãos da nossa amada terra. E que Jesus abençoe muito o nosso mundo, que por mais que seja um mundo de provas e expiações, é o nosso lar. Por mais que na terra ainda há tanta maldade, este mundo é o nosso lar. Neste momento é a nossa casa. Que Jesus abençoe a terra porque está nos acolhendo neste momento. A oportunidade de termos uma existência para sermos um pouco melhores. Com essas palavras, meus irmãos, para iniciar a nossa semana, a nossa segunda-feira, vamos então agora começar também retornar a nossa história. Estamos no capítulo 3, chegamos naquele momento que Célia está ali escondidinha na estrada, em meio a algumas pedras, com a criança no colo, já está à noite. 3 homens se aproximam e ela vê só uns vultos, porque está muito escuro, mas ela ouve a voz de um desses homens. E ela conhece essa voz, imediatamente ela reconhece. A voz que ela ouve é do cunhado dela, Caius. Meus irmãos, lembremos que Célia, ela tem uma irmã, que a gente viu lá no início da história, uma irmã chamada Euvídia. As duas eram muito unidas, desde pequenas. Mas a irmã de Célia se casou com Caius. Quando ela se casou, se mudou, foi seguindo a caminhada dela, foi construindo a família dela. E naquele instante, o cunhado dela, que por ali passava, porque às vezes acredito que ele estava em viagem aqui para resolver coisas de trabalho, como é nos dito no capítulo, e ele estava justamente naquele instante, naquela estrada, e ele para ali em frente a Célia. O coração de Célia se preenche de alegria. Quem sabe agora ele vai ajudá-la, resgatá-la, tirá-la daquela condição. Aí está a chance dela de ser ajudada. E ela dirá: Caius, sou eu, Célia. Não está me reconhecendo? E ele olhará bem para ela e dirá que não está conhecendo quem é ela. Mas no fundo, ele sabia. No fundo, ele sabia que aquela pobre criatura era Célia, como a criança no colo. Mas ele fingiu que não conhecia ela. Ele fingiu que não conhecia Célia. E ele dirá que não estou te reconhecendo. E ela: Caius, você se casou com a minha irmã. Euvídia, sou eu, Célia. E ele dirá: não. A irmã da minha esposa faleceu há mais ou menos 18 dias. Não tem como você ser ela. Claro que ele estava fingindo que não conhecia ela. Mas neste momento ele traz uma informação que dói profundamente no coração de Célia. Porque a família de Célia simulou que ela tinha morrido, para não terem que dar explicações para as pessoas de onde estava Célia. O pai de Célia preferiu Euvídio,
dizer que ela tinha morrido, inventar a morte dela para não ter que dar explicações para as outras pessoas. Que ele tinha expulsado ela de casa com uma criança. Imagina o coração de Célia em saber que a própria família inventou a morte dela. Naquele momento, a ficha de Célia caiu, infelizmente, de que realmente, para a família dela, ela estava morta. Que situação. E Caius, ao invés de estender a mão e ajudar a ela, ignora. Deixa ela ali no meio da estrada. Oferece até um dinheiro para ela. Ah, é isso, você precisa? Toma um dinheiro. E Célia olhará bem nos olhos de Caius e dirá para ele: Caius, segue em paz o teu caminho. Guarda o teu dinheiro, pois uma bênção de Jesus vale mais que este dinheiro. Meus irmãos, sabe qual passagem de Jesus que nos lembra muito esse momento que Célia está vivenciando? A passagem do bom samaritano. E essa passagem nós encontramos ela lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2. Allan Kardec, ele coloca ali para todos nós a parábola do bom samaritano. E eu me lembrei muito desta parábola ao ler essa cena que acontece com Célia. Porque na parábola do bom samaritano, Jesus irá contar sobre um homem que estava caído na estrada, tinha sido assaltado por ladrões e deixado para morrer naquela situação. Só que este homem caído na estrada, ele não estará sozinho, porque em um determinado momento irão passar duas pessoas ali e com a chance de ajudá-lo. E essas duas pessoas irão ignorar que este homem precisa de ajuda. Não irão estender a mão para ele, irão deixá-lo ali, caído. Até que passa um samaritano e, sem perguntar o que o homem precisa, quem é ele, sem questionar nada, estende as mãos e ampara aquele homem, faz o que ele pode para socorrer e tirar aquele homem daquela situação. E eu me lembrei desta parábola, meus irmãos, porque Caius, ele age exatamente como esses dois que passam primeiro na estrada e não socorrem. Eles olham para o homem caído, que está lá quase morto, necessitado de ajuda, ignoram e passam reto. E às vezes eu questiono o nosso coração, aonde está a nossa piedade, a nossa compaixão, o nosso amor ao próximo em ver tão nitidamente alguém tão necessitado e passar reto. Fingir que não está vendo. Ignorar. E eu digo isso não só para as pessoas, mas para os animais também, que são uma criação divina. Quantas vezes a gente passa perto de pessoas, de animais que estão muito necessitados e fechamos os olhos? Como se a gente não estivesse vendo que necessitam de ajuda e de amparo. E muitas vezes o mínimo que a gente fizesse ali naquela situação, para eles seria muito. Caio está exatamente igualzinho esses dois que descem ali na estrada, veem um homem caído e não ajudam. Porque ele vê a situação de Célia. Gente, é só pensarmos, ela está numa estrada vazia, sem comida, sem ter onde dormir, com uma criança no colo. Ele podia auxiliá-la.
mas ele ignora e finge que não conhece ela. Finge que não conhece. Na verdade, ele oferta dinheiro para ela. E ela diz não. Porque uma bênção de Jesus vale muito mais do que esse dinheiro. Que ela sabia que aquele dinheiro não estava sendo doado do fundo do coração, com caridade. Não estava. Meus amados irmãos, olha que situação que Célia está vivenciando na vida dela, tão jovem, passando por tanto sofrimento, por tanta negação de amor, negação de amparo. Talvez essa negação de amparo e de ajuda chegue a doer bem mais do que a condição física que ela se encontra. E se ela está fazendo tudo isso por amor à mãe dela e por amor àquela criança que ela está carregando no colo, como se fosse um filho dela. Meus amados irmãos, hoje eu vou encerrar por aqui essa história. Para amanhã a gente dar continuidade nela. Mas eu firmo para todos nós, eu gostaria que a gente encerrasse hoje refletindo sobre como é dolorosa essa situação de Célia, que reflete para nós a situação de muitos irmãos que necessitam de ajuda. E aqui eu não falo só da ajuda física, não, eu tô falando da ajuda de afeto, de uma palavra de esperança, de uma oração. Quantos irmãos necessitam de ajuda? E às vezes dentro do próprio lar nosso, dentro da nossa própria casa. Quantos caídos na estrada, digamos assim, igual a parábola do bom samaritano, quantos caídos na estrada ali necessitados de ajuda habitam dentro da nossa própria casa? Irmãos que estão passando por um sofrimento, às vezes passando por uma dificuldade, por um processo obsessivo, passando por angustiosos dias e muitas vezes estão dentro do lar com a gente, refletindo os caídos da estrada da parábola de Jesus. E eu convido a todos a não fecharmos os olhos. Não fecharmos os olhos para os que precisam de ajuda. Não ignorarmos. Não fingir que que não estamos vendo o que está acontecendo. Mas amparar, na medida do possível, amparar e ajudar dentro das nossas condições. Meus amados irmãos, hoje eu encerro aqui com essas palavras para todos nós. Inclusive, eu acrescento: ajudemos a todos que necessitam de ajuda. Mas não limitemos a nossa ajuda apenas aos nossos irmãos encarnados. Também lembremos que temos muitos irmãos desencarnados que necessitam também de ajuda, de uma oração, de uma prece. Às vezes um familiar que já partiu e às vezes encontra-se em perturbação, encontra-se em uma condição mais difícil. Não nos esqueçamos deles. Oremos para esses irmãos também. Também necessitam de ajuda. Meus amados irmãos, que possamos hoje encerrar com o nosso coração preenchido dessas palavras. Sejamos um ponto de luz aonde quer que estejamos. Podemos ser este ponto de fé, de claridade, de esperança e de calma. Podemos ser. Para ajudar o próximo. Meus amados irmãos, encerremos hoje com o nosso coração em Jesus. Amanhã daremos continuidade. E a pergunta que fica para todos nós é: como serão os dias de Célia daqui para frente? Como serão? O que mais vai acontecer? Muita coisa, viu, meus irmãos? Muita coisa, já adianto para nós.
Mas encerramos com Jesus, com o nosso coração em paz, nos lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, em nosso coração. Uma excelente segunda-feira para todos nós, que assim seja.